Fala pessoal, beleza? Estou aqui no laboratório para a gente falar um pouquinho sobre o nosso microscópio que a gente viu na aula, que Stephanie falou um pouquinho sobre a história da microscopia. Lembra que nosso microscópio ele é constituído de uma ocular? É justamente essa lente aqui. Essa aqui na verdade é uma objetiva que a gente aumentou. A gente até adaptou ela aqui com essa fita. Ela dá um aumento dobrado das nossas estruturas, porque a gente trabalha com microscopia de fungo, é muito pequeno. Esporos de fungo são muito pequenos. Aqui a gente vai ter o nosso braço do microscópio que a gente segura e pode levantar com muito cuidado. É muito pesado, vocês nem imaginam. A gente vai ter também o revólver, onde vai ter as nossas objetivas. Lembra aqui do nosso revólver, ó. Aqui é a objetiva de 40. Essa daqui é a de 10. Essa daqui é a de 4, que é a menor. E essa daqui é a de 100, que eu só posso utilizar com óleo de imersão. Vocês lembram disso? Vou voltar para a de 4. Então a gente tem aqui as nossas objetivas, né? Que são essas lentes. E esse daqui é o revólver, por conta do nome que gira, né? Parece um revólver. Além disso, a gente vai ter a nossa mesa, que é essa aqui, ó. A gente chama de platina. A platina, ela pode ser movimentada através de dois botãozinhos, ó. Vê se vocês observam aqui, ó. Deixa eu tentar fazer mais pra frente, ó. Eu posso movimentar ela para esse lado, pra frente, e eu posso movimentar ela também para trás. Essa mesa ela pode movimentar para esse lado, para o outro também. E ela é justamente para a gente posicionar o nosso material biológico que a gente quer estudar, né? Às vezes a gente coloca aqui a lâmina com a lamínula e a gente vê aquela estrutura, mas a gente quer andar nessa lâmina para ver novas partes da estrutura. E a gente utiliza esses dois botãozinhos aqui que está presente nessa mesa, ou ainda que a gente chama de platina. Eu vou ligar o microscópio. Viu que surgiu uma luzinha aqui? Eu vou tentar levantar para ficar melhor, só para a gente ver uma luz que vem lá de baixo. Tá vendo essa luz aqui? É essa luz que vai sair o meu feixe. Ainda nessa luz, a gente vai ter o nosso condensador. Não vai dar para mim mostrar aqui agora, eu vou tentar levantar. Mas o condensador, tenta ver o feixe de luz aqui, ó. Aqui. Pronto. Esse condensador aqui, ó, eu posso fechar ou abrir a minha luz. Não sei se vocês dão pra ver aqui, ó. Observa bem aqui assim, ó, que a luz ela pode incidir mais, tá vendo, ó? Ou ela pode incidir menos. É esse feixe aqui, ó, a gente chama de condensador. Depende da estrutura que eu quero analisar para poder ver, né? E aqui é a nossa luz de iluminação, ó. Tá vendo? É até quente, ó. Ela pode até queimar. Ela é quente. É ela que vai passar o feixe de luz e sair na minha lente. Beleza? Tranquilo. Vou voltar aqui pra gente poder ver as outras partes do nosso microscópio. Acho que aqui ainda tá melhor, porque eu quero mostrar essas duas estruturas aqui, ó. Aqui a gente tem um botãozinho, ó, que ele gira independente, tá vendo? Esse é o micrômetro ou micrométrico. Aqui a gente tem um macro, ele é maior do que o micrômetro, ó. Micro, macro. Tá vendo que a minha mesa aqui, quando eu mexo, ela desce, ó. Olha ela descendo. Olha ela subindo. É justamente para poder focar as minhas estruturas. Quando eu mexo aqui no meu micrométrico, essa mesa também ela mexe, só que é muito pouquinho. Isso aqui é só para regular a estrutura. Quando vocês estiverem na objetiva de 40, por exemplo, para pôr na de 100, vocês não podem mexer no macro, que é esse botão maior. Por quê? Porque ela vai desfocar a minha estrutura. Vocês têm que mexer nessa estruturazinha aqui, que é o micrométrico. Beleza? Basicamente esse é o nosso microscópio. Eu trouxe aqui para vocês uma lâmina com o nome IFBA. Não sei se dá pra ver, deixa eu tentar focar. Enfim, tem o nome IFBA nesse papelzinho.
eu vou pegar essa lâmina só de apoio mesmo, não vou fazer nenhuma reação química aqui, não vou colar, não vou fazer nada, e a gente vai analisar o nome IFBA no microscópio. Lembrando, pessoal, que quando a gente vê no microscópio, quando a gente coloca um objeto, ele sai invertido, ele sai ao contrário. Então o nome IFBA que eu vou colocar para cima, quando a gente analisar no nosso microscópio na objetiva de 4, por exemplo, porque a gente está falando aqui de caneta, né? O nome de caneta, então é muito grande a estrutura. A gente vai ver que o nome ele vai sair invertido. Então eu tô aqui na minha objetiva de 4, tô com o meu nome ali IFBA, e agora eu vou ligar o meu microscópio para a gente poder ver essa estrutura. Vou aumentar um pouquinho a luz. E agora, pessoal, deixa eu só ver aqui se focou. Pera aí, eu vou dar uma pausa aqui. Pronto, agora eu vou tentar focar, viu, pessoal? No microscópio, quando a gente tenta colocar na câmera, ele vai polarizando, porque a luz, ela tem esse efeito de polarização. Mas, ó, eu vou tentar colocar aqui, que é muito difícil, vocês vão ver isso. Aí, tentei focar ali. Pronto, ó. Olha o meu A invertido. Foi. Eu tenho ali o meu A invertido. Olha o B também. Deixa eu tentar focar. Aí. O B também tá invertido. O F também tá invertido. E o I, que só tem um tracinho, também vai estar invertido. Mas o A é o mais legal porque dá pra ver que ele realmente tá invertido, ó. Eu vou colocar aqui numa maior, só pra vocês verem. Ó, tá vendo? Eu mudei, ela desfocou e eu vou ter que focar no meu botão. Vou mexer no meu micro. Olha os detalhes. Na nossa aula, a gente também viu os tipos de plásticos, né? Os tipos de plastídeo. Além dos plastídeos, a gente viu o vacúolo, que tem as antocianinas, não sei se vocês lembram. São aquelas substâncias que vão promover a coloração aos nossos materiais, né? Por exemplo, a cor das nossas folhas, que eu trouxe aqui para vocês. Alguns exemplos que a gente vai ver no microscópio, algumas delas. Aquela coloração azul, aquela coloração avermelhada, aquela cor púrpura arroxeada. Estou aqui com a beterraba. A gente vai fazer uma prática hoje bem legal, com duas coisas bem bacanas. Eu trouxe aqui também batata e cenoura. A gente vai analisar amido no vacúolo. Coloração das rosas, né, das pétalas. Caiu um monte aqui, mas a gente vai ver algumas. Trouxe um cajuzinho porque a gente está na época de caju. Nada melhor do que falar disso. E não achei cebola para fazer a prática lá em casa, mas eu trouxe uma casquinha de alho, que eu acho que vai ajudar bastante, beleza? Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os cromoplastos, né? Lembra que os cromo do grego significa cor? São basicamente aquelas que constituem os carotenoides. Lembra da aula de Bia que ela fala sobre o caroteno? A cenoura, por exemplo, tem carotenoide, que dá inclusive essa coloração amarelada do nosso caju, essa coloração alaranjada da nossa cenoura, do nosso mamão. E o carotenoide ele é proveniente da vitamina A, que vai ter o retinóico e que não vai te dar problemas na pele, como por exemplo xerodermia. Xero significa seco e dermia, pele. Não vai dar problema de visão, cegueira noturna. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, a vovó falando, ó, come cenoura que é bom para as vistas, come mamão que é bom para a pele. É justamente por conta desses compostos, né? Algumas folhas também, elas vão ter essa coloração amarelada quando elas estão mais velhas. Essas folhas, quando elas começam a cair, elas vão ter uma nova coloração e elas não mais realizam a fotossíntese, que no caso seria
na nossa folha verde que faz a fotossíntese. Eu não vou fazer uma prática de cloroplasto hoje, porque eu vou deixar para depois, quando a gente estiver estudando fotossíntese propriamente dita, né? Mas é só para mostrar os carotenoides mesmo. Nas raízes, por exemplo, de beterraba, a gente tem novas colorações, ó. A gente tem esses raminhos aqui, ó, que tem umas estriazinhas de outra cor. É justamente os carotenoides. Os carotenoides são um composto muito grande, eles são formados por mais de 600 tipos de proteína, mais 600 tipos, né? Além de plastos, a gente também tem uma outra classe de plastos, que são os leucoplastos. Leuco significa branco, ou seja, aqueles que não têm coloração. Nos leucoplastos, a gente viu que na aula a gente tem basicamente 3 grupos, né? A gente tem os amiloplastos, como por exemplo a nossa batata, amilo por conta de amido, então ela reserva amido nas suas estruturas. A gente tem os oleoplastos, que são presentes em muitas sementes que são oleaginosas, no próprio abacate, que também tem óleo, né, que tem algumas substâncias oleaginosas, e dentro dessas estruturas vai ter o vacúolo que vai armazenar esse tipo de elemento. Então a gente tem os amiloplastos, os oleoplastos, e a gente tem ainda os proteinoplastos, que estão presentes, por exemplo, em fungos, enfim, várias formas de alimento que tem proteína. Eu vou mostrar rapidinho um fungo, não saia daí que eu vou pegar agora. Esse é o fungo que eu trabalho. Ele tá bem feinho agora porque ele já desidratou, né? Mas ele é o geastro, que eu até mostrei na aula pra vocês, se eu não me engano. Esse fungo, ele tem uma grande quantidade de proteína, que se a gente juntar 1 kg desse fungo e comparar 1 kg de carne, a gente vai ter mais proteína nesse fungo do que na carne. Então, fungos também pode ser uma fonte de alimentos. É claro que a gente tem que saber qual deles pode ser comestível, né? Já que fungo, a maioria também tem toxinas, pode causar até a morte, né? Tem alucinógenos, enfim. Mas é só para mostrar um pouquinho para vocês dessa diversidade. E é claro, aquelas outras colorações, eu trouxe aqui uma... Isso aqui na verdade não é uma flor, ela é uma folha. Ela vai ter uma cor diferente, ó. Ela é vermelha, mas ela também tem outras cores na própria folha que ela é verde. É claro que isso aqui também entra um pouco mais em genética, né? Mas ainda solta uma substância que parece um leite, que a gente chama de látex. É uma forma de tipo proteção para a planta, né? Para que a formiga não possa se alimentar e tudo mais. Mas uma coisa interessante é que quando ela envelhece, ela já tem uma nova coloração, ó. Quando ela tá velhinha e cai, ela já tem uma cor mais arroxeada. É justamente por conta dessa pigmentação, né? Era só para mostrar a diversidade. Nas rosas, né, a gente vai ter essas pétalas. Elas não realizam fotossíntese, mas elas têm outras substâncias que dão essa coloração. Seguinte, eu peguei uma pétala de rosa, coloquei no meu microscópio e a gente vai ver o tanto de célula. Deixa eu tentar focar de novo. Olha lá as nossas células. Calma. Focou. Olha lá. Vou andar. Todos esses quadradinhos aí são as células, viu? Eu vou mudar de objetivo. Vou colocar na de 10. Vou focar. Calma, sumiu não. Aí. Eu volto rapidinho, só vou focar. Consegui focar, pessoal. E aí, ó. Cada coisinha dessa aqui é uma célula. Ah, outra coisa legal, pessoal. Tá vendo essas réguas milimétricas? Elas são em micrômetros. Nem todo microscópio tem. Esse aqui a gente tem porque a gente mede estrutura de esporo. E a gente tem que medir a parede do esporo e as ornamentações. Aquilo ali que vocês estão vendo aqui, ó,
que eu vou deixar nesse focozinho amarelo, tá vendo? Na verdade é só uma gotinha de água que eu coloquei, né, na lâmina para poder ficar mais fluida, pra gente ver o material direito. Olha o tamanho dessa gotícula de água, não é um vapor, tá bom? Outra prática que a gente vai fazer é cortar essa batata, arrancar um pedacinho do que tem aqui dentro. Vou tentar focar. Gente, é muito da hora. Olha lá, pronto. Todas aquelas estruturas que vocês estão vendo aqui em bolinha, ó, são reservas de amiloplastos. Foca, foca. Aí. Au. Olha aqui a parede celular. A gente tá falando de um tubérculo, né? É da Solano, né? Que é da batata nossa. Tá vendo aqui, ó? Pronto, aqui dá pra gente ver a parede celular, ó. Tá vendo a parede celular? Uau! Então a parede celular de célula vegetal é uma célula eucariota, como a gente viu. Só que nem todas as nessas células, né? Cada uma dessas divisões é uma célula. Nem todas vão ter reserva de amido, né? Mas olha aqui o tanto de amido. Amiloplasto, amiloplasto, amiloplasto. Uau! Incrível a lâmina de batata. Aqui, ó, pessoal, tá vendo que não dá pra focar? É porque o corte aqui ele saiu mais grosso. E como o corte está muito espesso, a luz ela não consegue atravessar e ver a minha estrutura. Aqui o corte está bem fininho, a gente vai conseguir ver todas essas estruturas. Gente, olha aqui uma célula bem feitinha, ó. Exatamente uma célula vegetal com a sua parede celular formada por pectina, hemicelulose, celulose, e dentro aqui a gente tem armazenado os nossos amidos, né? Então a gente tem um tipo aqui de plastídeo. É claro que não vai dar para fazer com todas as amostras, né? Mas é só para vocês verem que é muito legal. Já eu peguei a casca da nossa cebola, vou colocar na minha lâmina, vou adicionar a lamínula, vou pegar aqui uma gotinha de KOH 5%, só para dar uma fluidez, e eu já volto. Gente, sem condição. A célula de cebola não, de alho, se eu falei cebola, perdão. A casquinha do alho, gente, é muito linda no microscópio, mas tipo, muito top, olha só. Foca. Deixa eu ver. Aí. Gente, que massa. Que legal. Olha o tanto de célula. Deixa eu dar um foco aqui melhor. Ó, dá pra ver a célula perfeita. Perfeita. O núcleo. Tudo. Deixa eu focar aqui essa parte. Nossa, sensacional. Muito lindo. Célula de cebola. Gente, olha que incrível. Parece uns desenhinhos. Muito perfeito. Muito show. Vou até dar um aumento aqui no zoom. Ó, e já deu tela de capa aí pra vocês, ó. Olha que legal. Nossa. Muito linda. Toda vez que eu vim aqui, ó, tá vendo que desfoca? Porque eu tô correndo a minha lâmina. Então eu tenho que, ó, eu tenho que focar essas estruturas, ó. Foquei. E aqui eu tô mexendo no botão micrométrico, viu? Que não dá pra ver que eu tô aqui na lente. Mas é exatamente o micrométrico que eu mexo, ó. Foquei a minha estrutura. Percorro minha lâmina. Gente, olha que eu nem botei no óleo de imersão. Quando eu coloco isso no óleo de imersão, aí é outra história. Olha essa parte aqui, olha o tanto de pigmento, que é a parte bem roxinha da casca de alho. Olha o tanto de pigmento. Aqui a gente vai ter também reserva, né? Já que é célula vegetal. A gente tem a nossa célula. Essa célula ela é bem grande, olha a minha mão. Ela é gigante. E essa célula, pessoal, a gente vai ver algumas estruturas. Aqui a gente tem a membrana, né, da nossa célula, com aquela camada lipídica, que não está muito bem representado.
Mas aqui, essas estruturas em verde que a gente está vendo aqui e ali é o nosso complexo de Golgi. Além disso, a gente vai ter aqui a nossa mitocôndria, que eu vou mostrar aqui também para vocês, ó, o corte, a mitocôndria. Aqui a gente tem uma vesícula, provavelmente um lisossomo, igualmente representado aqui. Aqui, com essas estruturas aderidas, a gente tem um retículo endoplasmático rugoso. Por que o rugoso? Porque tem os ribossomos aderidos, né? Além disso, a gente tem aqui algumas outras estruturas que são sendo secretadas na célula. E ali, em vermelho, a gente tem o nosso centriolo, que participa da divisão celular. A gente tem um núcleo aqui grandão, ali representado com as proteínas que tem, né? E ali o nucleolo. A gente tem o citoesqueleto da célula, com esses fiozinhos representados, né? E aqui a gente tem outra estrutura que a gente não viu, que é essa daqui, ó, que são os hemidesmossomos. Eles são estruturas que ajudam a sustentação na célula, a ligar uma célula com a outra. Mas o que eu quero que vocês reparem é que ele tem esse citoesqueleto aqui, ó, que é de sustentação, tá bom? Então essa é basicamente a nossa célula. Retículo endoplasmático rugoso, também tem o liso. E é isso no geral. E aqui a gente tem a nossa célula muscular, que a gente também viu que faz aquele movimento. Lembra da proteína globular actina? É exatamente, ó. Então o músculo vai fazer esse movimento aqui de contração, né? O músculo vai fazer a contração muscular. Um exemplo bem legal também.
Aqui, pessoal, a gente tem o nosso neurônio. Tá vendo que aqui a gente tem um retículo plasmático liso? Ó, não tem nenhuma estrutura associada. Aqui a gente já vai ter alguns grãos, que são os ribossomos. Essas outras estruturas aqui, ó, também faz parte do retículo plasmático liso. A gente tem o nosso núcleo. Olha os porinhos que representam a membrana. Dentro a gente tem o nosso nucleolo. E essa estrutura em verde é qual? O nosso complexo de Golgi. As mitocôndrias. Aqui a gente tem algumas estruturas também que tá numerada, a gente tem que saber qual que é. Talvez é lisossomo, pode ser um peroxissomos também que está presente nessas estruturas. A gente tem aqui os dendritos, que faz parte do nossa célula neuronal, né, nesse caso. E aqui, ó, a gente tem o nosso axônio, que é revestido pela bainha de mielina. Quando a gente abre essa estrutura, deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Tá duro, né? Quando a gente, deixa eu só pausar. Quando a gente abre essa estrutura, a gente vai ter, ó, mitocôndria, tá vendo? E a gente vai ter algum corte aqui, esse corte, a gente vai poder ver aqui, ó, a nossa bainha de mielina, que reverte o nosso axônio e também dá proteção a essa estrutura. Essa é a nossa célula neuronal.